Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos estar falando sobre o XP11, que ele é um importante fundo imobiliário do segmento de tijolo, onde tem galpões voltados para o setor industrial e possui galpões voltados para o setor de logística, ou seja, centro de distribuição. Por que que nós vamos estar falando sobre ele? Porque ele vem se aproximando da sua cotação mínima, que é R$ 75,58, se encontra distante da sua cotação máxima nas últimas 52 semanas, que é R$ 86,84, mas o ponto que é mais interessante é justamente esse. Ele vem entregando um dividend yield nos últimos 12 meses na casa de 10,51%. Ou seja, ele vem pagando muito acima da média e ele tem uma valorização, quer dizer, uma desvalorização de 0,1, que é muito pouco para um fundo imobiliário de tijolo, e no mês atual ele tem uma valorização de 0,03. Por que que ele é tão interessante? Porque como ele tem metade dos seus imóveis voltado para o setor industrial, quando a Selic foi para 13,75, ficou difícil para a indústria que aluga esses galpões para funcionar a indústria dentro se manterem líquidas, né? Manter um caixa. Por quê? Porque fica muito difícil pedir empréstimo, fica muito difícil se financiar, porque as taxas são muito altas. Então, a cota do fundo despencou, mas mesmo despencando, ele vem pagando um bom dividendo na casa de 10,51, que é justamente o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Nos últimos 30 dias, queda. Nos últimos 6 meses, ele vem caindo. Nos últimos um ano, né, que a gente consegue perceber essa queda, ela ainda permanece, porque, embora a Selic venha caindo e o fundo venha diminuindo vacância, ou seja, venha ocupando seus espaços, a inflação ainda não disparou, a economia ainda não aqueceu. Mas quando a economia está aquecida, olha o que aconteceu. Antes da pandemia, ele chegou a cotação a bater R$ 207,50. Quando veio a pandemia, ele despencou porque a indústria sofreu e o setor de logística e distribuição se beneficiou muito. Basta você ver HGLG, XPLG, BTLG. Mas mesmo assim ele se recuperou por causa do seu segmento de galpões logísticos. Mas a indústria, que é metade da carteira, vem sendo impactado porque as altas taxas de juros. Como existe uma esperança muito grande dessa Selic baixar no final do ano para início do ano que vem, esperamos no mínimo que essa cotação volte para as casas de R$ 115,20. Se isso acontecer, vai ser um dos maiores rendimentos no segmento de fundos imobiliários. Por quê? Porque só de valor patrimonial, se ele vendesse tudo e desse esse dinheiro para o cotista, esse cotista ia receber R$ 104,23. O fundo se encontra no atual momento com um desconto de 24% e é um fundo bom com desconto de 24%. Não é fundo ruim. O problema é que o segmento da indústria não conseguiu destravar. E mesmo assim, tem um caixa saudável de 18 milhões. O dividend yield, mesmo nesse cenário totalmente adverso, ele teve um valor positivo na casa de 0,35, ou seja, ele vem conseguindo aumentar, ou seja, repassar no mínimo a inflação anual. Agora as cotas caíram porque ele não conseguiu aí destravar, ou seja, distribuir esse dividendo, e ele tem um bom número de cotistas, mais de 50 mil cotistas que sustentam as cotas deste fundo imobiliário. E é interessante que ele vem dando sinais de que o cenário é bom, porque no ano passado, mesmo naquele pico de 13,75, ele, esse ano, com a queda dessa Selic, ele vem distribuindo dividendos muito próximo mesmo. Claro que esse dividendo ainda não disparou, por quê?
Porque Selic cai, mas a inflação não dispara. A inflação precisa disparar para esse fundo aí colocar bom dividendo na carteira. Se nós passarmos para o relatório gerencial dele, deixa eu mostrar algumas coisinhas aqui para vocês, né? Principalmente aqui, que é para ficar mais fácil para a gente ver. Ó, só do ponto de vista de receita de locação, ele tem 81 centavos. Ou seja, é muito, está muito acima da sua cota, que é 78 centavos, que é R$ 78,42. Só que ele tem aí uma questão de despesa que come 23 centavos. Quando ele conseguir diminuir essa despesa em cenário de Selic baixa, esse dividendo ele vai saltar. Ele vai saltar ali provavelmente para casa ali de R$ 1, ou quem sabe R$ 1,05 ou R$ 1,06, que seria um excelente cenário. Outro ponto bastante interessante deste fundo imobiliário é que ele, na sua maioria, a sua receita vem dos imóveis, os seus contratos são típicos, ou seja, acompanham o mercado, ou seja, quando o mercado está bom ele surfa, quando o mercado está ruim ele acompanha para baixo, porque ele tem uma pequena exposição a contratos atípicos. Por que isso acontece? Porque os imóveis dele é voltado principalmente para esse universo aí do varejo, né? Para esse bem de consumo, né? Então ele precisa de contratos típicos, né? Basta você ver, ó, os locatários dele: Centauro, Sogef, Natura, Brasilata, Smart, né? Setor de atuação principalmente automotivo e comércio varejista, ou seja, precisa de taxas baixas para ele começar a indústria se desenvolver e o setor da indústria começar a pagar mais para o fundo imobiliário. A maioria dos seus contratos são indexados ao IPCA, 36% indexado a IGPM. IGPM teve mês negativo, que acabou afetando o dividendo, né? A atualização de contratos está sempre acontecendo ao longo do ano. A maioria dos vencimentos dos contratos vai ser depois de 2026, né? Mais de 84% desses contratos. E o revisional nesse ano, né? Esse ano é um ano de muita revisão de contrato e a vacância ele vem diminuindo. Ano passado, nesse mesmo período, era na casa de 13%. Nesse ano já está na casa de 10,4%. E vale a pena chamar a atenção que são excelentes imóveis. Não são imóveis meia-boca, são excelentes imóveis localizados na região de São Paulo e Minas Gerais, principalmente. Então, para finalizar esse vídeo, esse fundo imobiliário é para você que está começando? Não. Para você que está começando, você tem que buscar coisas sólidas que lhe deem retorno rápido. Esse fundo imobiliário é para quem já está posicionado, tem uma carteira consolidada e você tem 5%, 10% ali na sua carteira de fundos imobiliários, onde você quer buscar o retorno máximo e você está disposto a esperar. Se você quer buscar o retorno máximo, está disposto a esperar, XPIN, muito bom para você. Isso aconteceu com HTMX. HTMX é para quem está entrando? Não. Mas o HTMX foi muito bom para quem já estava posicionado, montou posição, esperou ele valorizar ali 100%, né? Que foi o HTMX, e foi sucesso ali no final de 2023, onde entregou um retorno ali mais de 100%. XPIN também está nessa vibe, está nesse cenário. Ele está travado por causa da Selic, que ainda continua alta e a inflação não dispara, mas quando a Selic começar a baixar de vez e a inflação começar a disparar, vocês vão ver esse fundo imobiliário, a cota subir e o dividendo também subir, porque aí o segmento de indústria destaca, certo? Então, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui no nosso canal.